mais uma live do Informativo Cruzeiro. Hoje uma live especial com o deputado Léo Portela, que vai aí esclarecer os torcedores, dar ao torcedor um rumo de pensamento perante as investigações do Cruzeiro Esporte Clube e também falar para a gente um pouquinho sobre esse novo cargo não remunerado que ele assume no Cruzeiro aí a partir da posse do Sérgio Santos Rodrigues, segunda-feira, dia 1º. Hoje um dia muito especial para o torcedor, que pode dormir em paz depois de muito tempo. Boas notícias, dívidas da FIFA pagas, salário dos atletas de março também quitados, folhas do time feminino e comissão técnica também quitados, salários dos funcionários da base também quitados, e o Cruzeiro aí caminha para um novo rumo. Nessa nossa live de hoje teremos aí a volta, que estava meio sumido aí, o nosso grande amigo. O pessoal estava perguntando se já voltou para Madrid. Salve, Diego! Salve, Léo! Um abraço muito especial aí para os dois. Agradeço muito o Léo aí pela participação. Vamos falar um pouco sobre essas investigações no Cruzeiro. E também, né, já que a gente está sem o futebol, sem os jogos, matar um pouco a saudade do torcedor comentando sobre o time. E a volta para Madrid, ela está agendada. Daqui a alguns dias eu estou voltando, porque a vida lá já está voltando ao normal. E eu não posso ficar preso aqui, né, Diego? Com certeza. E em breve aí, com essa sua volta para Madrid, o Informativo Cruzeiro terá aí uma grande novidade na programação que contará com você exatamente de Madrid. Ainda não te contei não, mas depois da live a gente conversa. Deputado, um prazer tê-lo aqui. Uma boa noite e vamos aí fazer uma conversa esclarecedora aos torcedores. Oi, Diego, boa noite. Paulo, boa noite. Prazer estar aí com vocês, a todos que nos acompanham pelo YouTube. Estamos às ordens, pessoal. Vamos falar, jogo aberto, falar com transparência, falar com muita verdade. Então vamos dar o nosso pontapé inicial aqui. Deputado, a gente sabe que você é um grande cruzeirense. Pode me chamar de Léo. Pode me chamar de Léo, pô. Investigações. Tá jóia. Então, Léo, a gente sabe que você é um grande cruzeirense, um cruzeirense fervoroso. Eu gostaria de saber do seu discernimento como cruzeirense. Quando você viu que essa gestão Wagner Pires estava levando o Cruzeiro para o buraco? Olha, a gente começou a perceber isso do meio... Quando veio o empréstimo de 300 milhões, já começou a levantar ali uma luz vermelha. Ih, cara, apagou. Vocês estão ficou escuro aí? Tá me vendo legal? Estamos ouvindo bem. Não, a sua imagem deu uma travada, mas o áudio está perfeito. Uai. Peraí. Tá me vendo agora? Ainda não. Continua travado e o áudio continua perfeito. Peraí. Agora sim. Certinho? Tá legal aí? Agora sim, Léo. Então, ali naqueles 300 milhões de empréstimos, uma luz vermelha já acendeu, sabe? Tinha algo acontecendo que a gente já percebia que não ia bem. Então, depois, posteriormente, com atraso de salários, e aí degringolando de vez com a reportagem do Fantástico. E você sempre esteve presente, né, de alguma forma ou de outra, nos bastidores do clube, com muito contato dentro do clube. O que a gente pode dizer ao torcedor que foi a primeira ação dos conselheiros contra a gestão Wagner Pires, podemos dizer, em termos de alertar, falar assim, ó, gente, vamos acender a luz vermelha que tem alguma coisa. Isso partiu de quem primeiro? Diego, tá me ouvindo? Oi. Tá legal? Sim. Olha,
O presidente Sérgio Santos Rodrigues, Exato. em todo tempo fiscalizou e em todo tempo denunciou o que estava acontecendo de errado. Então, para mim, ele sempre foi legitimamente a voz da oposição a Wagner Pires. Desde 2017, quando ele não saiu vencedor naquela eleição, ele se colocou numa posição muito crítica, de fiscalização e responsável também. Então, a voz legítima de combate a Wagner Pires, a voz legítima de oposição, sempre foi do presidente Sérgio Santos Rodrigues. Correto. E a gente também assistiu com uma certa tristeza, na época eu não estava tão próximo ao clube, mas a gente assistiu com um grande pesar a derrota da chapa do Sérgio por apenas 5 votos para a chapa do Wagner Pires, que a gente sabe que alguns benefícios aconteceram para essa vitória aí de apenas 5 votos, né? Se ele tivesse vencido, a realidade hoje seria outra, né? A gente não estaria passando por nada disso que a gente está passando agora. Ô Léo, é curioso. É curioso. Ô Léo, é curioso que o Itamar Machado ele não fez parte de toda a campanha do Wagner Pires, né? Eles se reaproximaram, não era desde o início. E quando você citou os 300 milhões aí, e como voz ativa, né, na oposição do Wagner Pires, o Sérgio Santos Rodrigues, houve-se um questionamento dentro do Cruzeiro em relação a esse empréstimo que possibilitou, né, aí salvar o Cruzeiro. Como que o Cruzeiro ia conseguir ter garantias e pagamentos futuros para quitar isso? Primeiramente, importante salientar aí a postura do presidente Sérgio Santos Rodrigues, que foi contrário a esse empréstimo, né? Ele e alguns outros conselheiros foram contrários a esse empréstimo, mas é importante dizer a posição bem clara dele de oposição em todos os atos que eram questionáveis da gestão Wagner Pires. Então, ele foi contrário a isso em todo o tempo. Agora, se eles tivessem pego, a gente vê que muita gente aí foi favorável. Muita gente falava bem dessa possibilidade, tinha gente aí que analisava, que dava entrevista dizendo que era uma boa possibilidade, era uma boa ferramenta para equalizar as dívidas do Cruzeiro. Mas quem já desconfiava, já conhecia a índole daquelas pessoas que lá estavam, sabiam que nada de bom poderia vir disso. Mas se tivesse sido feito aquele empréstimo, esse dinheiro certamente estaria aí em paraísos fiscais, teria sido desviado de alguma forma, teria sido lavado de alguma forma, como certamente muito dinheiro foi lavado no Cruzeiro, e o Ministério Público mesmo já se pronunciou a respeito, disse que está investigando possíveis crimes de organização criminosa, de falsidade ideológica, de lavagem de capitais. Então, tudo isso aí, lavagem de dinheiro, tudo isso teria sido aí, teria entrado no bojo daqueles 300 milhões, com certeza. E aí o Cruzeiro estaria destruído de vez. Léo, de vez. Pode continuar. Com certeza. E essa pergunta que eu vou te fazer agora é uma dúvida que um torcedor tem, que ele me perguntou hoje lá na porta da sede administrativa do clube, durante a tarde. Ele me fez a seguinte pergunta: pede o deputado para responder para a gente durante quanto tempo levou entre a denúncia do Fantástico e o início das investigações? Você saberia informar para a gente? O início das investigações, eu não lembro o tempo da denúncia do Fantástico. Foi quase concomitante. Logo na denúncia depois da denúncia do Fantástico, a Polícia Civil já foi na sede. A Polícia Civil já fez busca e apreensão na sede. Foi logo em seguida. Eu não sei de precisar aí em dias, em semanas, mas foi logo em seguida. Não teve um lapso temporal grande, não. Correto. E a gente sabe aí da sua postura em relação à oposição, ao documento que você encaminhou pedindo aceleração das investigações. O que você pode dizer para o torcedor que você sabe, que você tem de informação sobre o que ocorreu
naquelas primeiras diligências da polícia que foram na casa de dirigentes, foram nas sedes do clube. Que informações que você tem em relação a essas diligências? Eu achei a informação mais clara, mais precisa, agora de maneira oficial, quem deu foi o Ministério Público, que na semana passada se manifestou dizendo os crimes que estão sendo investigados, ou seja, se estão sendo investigados porque existem indícios da prática desses crimes de lavagem de dinheiro, de falsidade ideológica, de formação de organização criminosa, ou seja, de uma Orcrim no Cruzeiro. Essas são as informações que o torcedor precisa ter em mente, que são as mais importantes nesse momento. E nós esperamos agora a conclusão desse processo, porque eu estive com o delegado-chefe da Polícia Civil, o delegado Wagner Pinto, deve ter uns 10 dias que eu tive com ele, e ele disse que estava em fase final de conclusão, que aguardava apenas alguns detalhes para concluir a investigação e terminar essa fase. Então, eu acho que nós não estamos longe de uma denúncia do Ministério Público e não estamos longe do indiciamento de algumas pessoas que estão sendo investigadas aí pela Polícia Civil. Ô, Léo, Diego, se você me permite, eu vou fazer uma pergunta agora. Aproveitando aí que você é uma dessas vozes ativas, né, na busca pelas investigações do Cruzeiro, vamos lembrar aqui que você cobrou, digamos assim, entre aspas, né, você pediu agilidade à Polícia Civil nessas investigações. Quais foram, né, digamos assim, as principais barreiras que você encontrou nesse processo todo? Não, eu não encontrei barreira nenhuma. Eu tive sempre acesso à Polícia Civil, sempre me recebeu muito bem, sempre atendeu aos meus chamados, aos meus pedidos, sempre se mostrou aberta a discutir a respeito do tema, sempre dentro da legalidade, respeitando os parâmetros ali do inquérito policial. Então, não tive obstáculo nenhum para, como membro da Comissão de Segurança Pública, participar aí por meio de cobranças e de pedidos de informação em nome dos mineiros. E você acha que tem alguma, ou melhor, você teria alguma previsão assim de conclusão, ou é muita audácia da minha parte fazer uma pergunta do tipo? Não, o delegado-chefe geral da Polícia Civil, o delegado Wagner Pinto, me disse que era nos próximos dias e que ele gostaria de concluir isso, nem que fosse a respeito de um ponto A e B, e se fosse necessário continuarem as investigações a respeito de outras questões, ele continuaria, mas ele quer apresentar um resultado já o quanto antes. Bacana, bacana. Sempre bom explicar isso para o torcedor, né, Diego? Fica cobrando. Exatamente, porque isso criou torcida, uma expectativa muito, muito grande. Muita gente estava contando certo que na semana das eleições vai sair a conclusão do inquérito, alguém vai ser preso, nós vamos ver pelo menos alguém pagando pelo que fez ao Cruzeiro. E aí, vendo aqui algumas reportagens, a gente vê aqui uma reportagem, por exemplo, que é do dia 15, e a manchete é o seguinte: Ministério Público diz que investigação no Cruzeiro avançou e vai apresentar conclusão parcial. Então, para a gente, ao torcedor, que não é, Léo, que isso não vai ser tudo agora. É uma primeira parte, podemos dizer assim. Sim, é um inquérito muito complexo, porque quando você vai investigar lavagem de dinheiro, você vai investigar fraude, falsidade ideológica, você tem aí uma série de obstáculos, porque aquele dinheiro que foi lavado, ele está escondido, você tem que achar onde ele está, você tem que achar o paradeiro dele, você tem que achar o caminho que ele percorreu. Então, não é um inquérito simples, é um inquérito muito complexo e demanda realmente um certo tempo, não é algo do dia para a noite. Você vê que o Inter sofreu uma investigação também, o Ministério Público apresentou denúncia contra dirigentes do Inter, e demorou um tempo muito maior do que um ano para que isso aí fosse
efetivamente apresentado. Então, eu acho que nós estamos dentro de um prazo, pode ser aí, é claro que a gente quer que seja para ontem, mas a gente está num prazo aí ainda razoável. Falando juridicamente, falando com base aí em inquérito policial, no andamento normal dos processos, dos procedimentos do inquérito policial. E no dia 28, se eu não estou enganado, se a data não está errada, se tiver, você me corrija, por favor, você enviou um ofício pedindo agilidade à Polícia Civil em relação às investigações. Quais pontos esse ofício foi benéfico para o caminhar das investigações? Certamente surgiu o resultado, visto que eu estive logo em seguida com o delegado Wagner Pinto e logo na semana posterior ao envio do ofício, deve ter sido cerca de 10 dias depois ou 15 dias depois, eu estive com o delegado e o delegado manifestou a respeito disso. Fui convidado a estar lá na Polícia Civil em virtude da nossa cobrança como representante dos cruzeirenses na Assembleia. Léo? Oi, tá me ouvindo? Acho que agarrou lá, hein? Deu uma picada aí na sua última frase. Voltou? Voltou. Aqui entrou um telefone aqui. Vamos lá. Pode seguir O que cortou aí? Não, cortou só o finalzinho da sua frase, mas eu acho que num contexto geral deu para entender, né, Diego? Com certeza. Pode seguir aí com a sua pergunta, Paulo. Ô, Léo, eu vou fugir um pouquinho agora desse tema, até para o Diego depois voltar com mais investigação. Eu queria saber, cara, como que surgiu o Cruzeiro na sua vida, sabe? Eu acho que todo cruzeirense, principalmente os de família italiana, tem uma história com o Cruzeiro, né? Como que foi essa paixão, Léo Portela e Cruzeiro? Mas você diz como institucionalmente ou como torcedor? Os dois. Primeiro como torcedor e depois como institucional. Bom, como torcedor, a paixão nasce normalmente, né? Admirando aí os grandes clubes, admirando os jogadores, as conquistas. As conquistas fazem nascer torcedores, né? As conquistas fazem nascer torcedores. As conquistas do Cruzeiro certamente influenciaram muito na minha vida para que eu me tornasse aí um cruzeirense. E institucionalmente falando, a sua proximidade com o Cruzeiro tem a ver um pouco com esse momento turbulento que vive o Cruzeiro, que precisa ser cercado de pessoas que querem o bem do clube, né? Acima de bons profissionais e pessoas adequadas para estar perto do clube, mas pessoas que queiram bem ao Cruzeiro. Institucionalmente, o relacionamento começou quando eu ingressei ali com o pedido de CPI da Minas Arena, que era um pedido que já existia anteriormente, formulado por deputados atleticanos, primeiramente pelo deputado Rogério Correia, depois pelo deputado Irã Barbosa. Como os dois saíram da Assembleia, eu levei adiante esse pedido. E esse pedido prosperou. Nunca nenhum deputado tinha conseguido coletar as assinaturas necessárias, eu consegui. A CPI foi lida em plenário, foi instalada e ficou aguardando a primeira reunião. Né, quem convoca a primeira reunião da CPI é o deputado mais velho a compor a CPI. E o deputado mais velho a compor a CPI era o líder do governo. Então, aí não sei se por influência do governo, se por algum interesse do governo, ele não convocou ainda a primeira reunião. Mas nasceu aí o relacionamento institucional. Foi quando eu passei efetivamente a defender como parlamentar o Cruzeiro, sempre fora de período eleitoral, sem usar o Cruzeiro como palanque, sem usar o Cruzeiro como promoção pessoal. Fui eleito deputado em 2014 com 54 mil votos, reeleito em 2018 com 94 mil votos. Nunca usei o Cruzeiro para nada. O que aconteceu foi
aflorar a paixão, a indignação de torcedor, um torcedor que tem um acesso aí ao parlamento, que pode fazer alguma coisa pelo seu clube. Eu seria omisso se eu não fizesse. Então, não aguentei e levei adiante aí a defesa da instituição Cruzeiro Esporte Clube. Bacana. O torcedor tem uma grande gratidão por você em relação a isso, Léo, porque podemos dizer que você é o guerreiro de um exército de um homem só para representar o Cruzeiro na política de Minas Gerais. Há muito tempo a gente não vê ninguém tomando as dores e buscando defender o Cruzeiro, os interesses do Cruzeiro, como você está fazendo. E eu gostaria de saber qual a dificuldade que você encontra sendo o único representante ativamente político a defender o Cruzeiro, sendo que o rival a gente sabe que tem números, desde o prefeito, a inúmeros vereadores, a vários deputados, e o Cruzeiro só tem você. O que aconteceu? O Cruzeiro tem aí já na sua torcida um histórico de relações que se tornaram relações conturbadas com a política. Né? A torcida ficou aí um pouco, vamos dizer, gato escaldado tem medo de água fria, né? Então a torcida ficou um pouco traumatizada com algumas coisas que aconteceram. É normal acontecerem percalços aí em relacionamentos. E isso aconteceu na torcida do Cruzeiro. E a torcida do Cruzeiro acabou ficando órfã, ficou sem representante político. E tentou eleger, inclusive o Gilvan foi candidato, não sei se vocês se lembram, em 2014, o Gilvan foi candidato. No auge do Cruzeiro, campeão brasileiro, Gilvan foi candidato e não conseguiu se eleger, fez, eu acho que 36 mil votos. Né? A torcida... Mas me permita um parênteses, Léo. Nessa eleição do Gilvan, na época eu fazia um trabalho de assessoria para a Máfia Azul, junto ao Gilvan. O grande erro do Gilvan nessas eleições, que o Gilvan é um grande amigo que eu tenho, a gente está sempre em contato, mas o grande erro dele foi falar que não precisava dos votos das organizadas para ser eleito. Então, eu acredito que você não precisa das organizadas para ser eleito, mas você também não precisa negar os votos dela, porque evidentemente fez falta aí na eleição dele, né? Exatamente, sem dúvida. Sem dúvida. Então, faltou aí um projeto que fizesse com que o Cruzeiro, ali naquele momento, tivesse um representante político. E desde então ficou uma lacuna. O Cruzeiro ficou sem representante. O América tem um deputado que é vice-presidente do América. Né? O deputado Alencar da Silveira Júnior, vice-presidente do América, membro do Conselho Deliberativo, tradicional, já foi presidente do América. Então, o América tem uma representatividade. O Atlético tem o Caixa, que é o narrador oficial deles. Está lá na Assembleia Legislativa, entre tantos outros. O Gustavo Valadares, filho do ex-presidente Ziza Valadares, é deputado estadual. Está lá representando o Atlético. Vai, inclusive, com a máscara do Atlético lá no dia, quando vai em plenário. Então, tem os representantes deles. Nós ficamos com essa lacuna. E o que acontece? Você representar um clube de futebol, você tem que ter uma paixão, e paixão é irracional. Paixão não é racional. Paixão é irracional. Então, quando você levanta uma bandeira do clube de futebol, você corre o risco de se desgastar com outros torcedores. Você corre o risco de se desgastar. Você se desgasta, inclusive, com a própria torcida, que tem gente que acha que você está se aproximando não para ajudar, mas para se aproveitar. Então tem que ser uma paixão, tem que ser irracional, e ainda que existam vários cruzeirenses lá, né, quem deixou essa paixão aflorar fui eu, que não aguentei mais ver o Cruzeiro ser tão solapado. E isso aí acarreta certamente desgaste. Mas como eu nunca precisei de time de futebol para ser eleito, nunca precisei usar esse tipo de plataforma, minha atuação sempre foi reconhecida, independente de atuação política, nunca precisei usar o Cruzeiro. Então, isso aí me deixou com a consciência muito tranquila, de que nunca usei o Cruzeiro para nada e o defendo porque faço com amor e faço com paixão. E vou fazer isso sempre, sempre sem receber nada do Cruzeiro. Com certeza, o torcedor só tem a agradecer
E aí, nessa aproximação aí das eleições, né, para prefeitos e vereadores, a gente espera aí que o Cruzeiro consiga eleger aí pelo menos 2 vereadores que representem o clube com vigor, vontade, honestidade, principalmente transparência, para que, quem sabe, aí, nas próximas eleições, você possa conseguir uma próxima reeleição e, quem sabe, aí, ter mais uns 2 companheiros aí nessa mesma luta ao seu lado, né? É importante a torcida representar aí, ter os seus representantes eleitos. Contigo, Paulo. Léo, você acha que de alguma forma você ser um único parlamentar, digamos assim, né, pessoa pública ativa na vida do Cruzeiro, torne o clube fraco politicamente, isso possa de alguma forma prejudicar o Cruzeiro? Nós já começamos aí, por meio justamente desse papel de relacionamento institucional e governamental que a gente faz, a construir uma bancada que tem aí uma participação mais ativa na defesa das causas do Cruzeiro. Por exemplo, o senador Carlos Viana. Eu estive lá, visitei o senador com o presidente Sérgio Santos Rodrigues. O senador se colocou à disposição do Cruzeiro, quer ajudar, é um cruzeirense, de família cruzeirense, tem vontade, inclusive, de um dia ingressar mais ativamente no dia a dia do clube, sendo conselheiro, e quer ajudar o Cruzeiro. Também fizemos aí um grupo já de conversas a respeito de uma bancada que defenda o Cruzeiro na Assembleia Legislativa, e estamos trabalhando nesse sentido. A gente quer um Cruzeiro forte, que tenha representatividade, assim como os outros têm. O Cruzeiro deixou isso um pouco de lado. E também os políticos ficaram, certamente, aí, com receio de levantar uma bandeira e se desgastarem com torcedores de outros clubes. Vou até aproveitar esse final da sua resposta e te perguntar se você acha que o Cruzeiro deixou isso de lado, se pelo fato de ter sido tantas vezes campeão, né, na última década, bicampeão brasileiro, bicampeão da Copa do Brasil, às vezes pensar que só os títulos carrega e às vezes esquecer de uns elos importantes assim que podem beneficiar o clube, né? Eu não sei se foi uma falta de planejamento, eu não sei mapear ainda o motivo, se foi rejeição da torcida, eu não sei mapear o motivo real disso, desse problema de falta de representatividade. A verdade é que ele aconteceu e nós agora estamos trabalhando para sanar esse problema e deixar o Cruzeiro representado devidamente. Se Deus quiser, na primeira divisão. Isso aí com certeza, isso é compromisso de trabalho. Amém. O nosso foco está nisso aí. Deixa eu te fazer uma pergunta pessoal que me veio agora, Léo. Como que funciona isso lá na Assembleia? Você, por exemplo, você sabe que um deputado é cruzeirense, você chega a ele e faz um convite para saber se ele teria a intenção de estreitar a relação com o clube e compor uma representatividade? Isso. Por meio de conversa, por meio de afinidade. Por exemplo, nós temos deputados que vão sempre no Mineirão. E mesmo sendo deputados frequentes, presentes no Mineirão, não levantam a bandeira do clube. Então, nós temos que construir isso por meio de conversa, por meio de afinidade, de plano de trabalho conjunto, de trazer a pessoa para perto, de trazer a pessoa para dentro do clube, para conhecer, para saber o que está acontecendo, e aí a pessoa ter uma confiança maior para fazer um trabalho de representação. Eu vou te dar uma sugestão aqui, eu não sei se você o conhece pessoalmente, o deputado estadual Glaicon Franco, que é aqui. Conheço demais, eu conheço todos eles, muito meus amigos. Do qual eu trabalhei com o assessor dele, Roberto Biagioni, diretamente na última campanha política. Ele é um grande cruzeirense, um cara extremamente fanático, que a gente sabe que ele termina o trabalho mais cedo para acompanhar os jogos do clube. Talvez seria aí uma boa opção para te ajudar nessa jornada aí. O Glaicon sempre me ajuda muito, é um parceiro lá de Lafayette, e é um amigo que a gente sempre está preocupado com o Cruzeiro, é uma pessoa que sempre se mostrou de portas abertas para compor aí conosco uma representação de qualidade para o Cruzeiro.
Com certeza. Paulo, antes de eu passar a bola para você de novo, deixa eu dar uma lida aqui nas mensagens. O Elcimar, lá de Boston, está falando que o Sérgio vai ser um grande presidente. Está dizendo que tem que abrir uma conta para a torcida ajudar o clube. A Cátia Jesus manda boa noite e good vibes. O Vitor Dumont é uma pergunta aqui que não cabe ao Léo, mas vamos ver se mais para o final, se a gente couber aí no nosso espaço, nosso tempo pré-determinado, a gente faz aí ele ver o que ele pode responder. O Alex Sene fala, agora temos um presidente. Saudações celestes aqui de Brasília. O Luiz Sandim faz uma pergunta também que eu acho que não cabe muito ao Léo, vou deixar para o final se sobrar esse tempo. O Léo Cruzeirense fala sobre a demissão do Beneci, também não veio o caso. Aníbal da Silva, boa noite, Nação Azul. O Sérgio Souza dá os parabéns ao Léo. O Rafael Padovani fala aqui, grande Léo Portela, Cátia Jesus de novo, todos pelo Cruzeiro. Robson Rezende, transparência sempre, Deus abençoe o nosso Cruzeiro. O Rafael Padovani pede para o Léo mandar um abraço para o Gordinho. Fala, Gordinho, abraço. O gigante voltou. O Fernando Ferreira fala, o gigante voltou-se embora Cruzeiro. O Rafael Lucas fala que Léo Portela, faça um bom trabalho no Cruzeiro, confiamos em você. Francisco Lopes, Cruzeiro está precisando de um atacante. Aí vou nem comentar o nome que ele falou aqui, para não dar raiva das pessoas, que hoje está um dia bastante propício à alegria do torcedor cruzeirense. O Sérgio Souza fala. O Sérgio Souza fala, pode contar com voto, Léo. Yolanda Silva, força Léo Portela, estamos junto com você e o Sérgio. Israel Hudson, grande amigo, irmão em Cristo, deputado Léo Portela. E o Glaucio Freitas, estamos junto, Cruzeiro até morrer.